hegemonizantes de inferioridade e superioridade, né? Porque a gente vive isso, a coisa do determinismo social, do determinismo geográfico no ficou no passado. Hoje basta a gente falar o que é o rural hoje. O rural é aquilo que não é urbano. O rural ele não é pensado a partir das suas próprias características. Ele é pensado como algo atrasado porque não se urbanizou. Negação. Uma negação. Né? Então, só para... Eu chamo a atenção aqui de algumas coisas que a gente tem que colocar, que são coisas do século passado, mas continua nesse século. A universalização dos direitos. Então se criou os direitos humanos. Direitos humanos é uma construção feita por pensadores que se organizaram, construíram esses direitos humanos, e esses direitos humanos eles têm que se reproduzirem lá dentro de uma comunidade nas Filipinas, dentro de uma comunidade indígena da Amazônia, ele tem que se reproduzir lá no islamismo, tem que se reproduzir lá não sei aonde. Esses direitos humanos é o quê? É uma globalização? É o quê? Né? Depois a gente... São questionamentos. Depois a gente tem que pensar nas diversas instituições que foram produzidas após a Segunda Guerra Mundial. FAO, ONU, OMS, OMC, Unesco, OEA, Unicef, todas estão continuamente, ininterruptamente chegando em todos os lugares. Isso é o quê? Eu não sei o que é, mas que a intervenção é. Intervenção em todos os lugares, em todas as dimensões que você imaginar. Seja no econômico, no político, no social, nas relações de toda a natureza. O que é o consenso de Washington? O neoliberalismo com suas 10 normas dizendo o que cada país tem que fazer, né? E que tem que ser obedecida por quem? Por todos que estão sob as determinações do modo de produção. Sobre o contrato social de Rousseau. São questões que são dimensões gigantescas. Se não for assim, vai para a cadeia. Que estão postas para nós todos os dias, todas as horas. Né? Professor, isso que o senhor levanta, dialogando com as outras contribuições dos colegas, nos provoca uma primeira, ao meu ver, uma primeira conclusão. Nós não podemos ogerizar ou endemoniar, digamos assim, o movimento que se convencionou chamar de globalização. Por quê? Porque em todo momento, inclusive, Ingrid, a Ingrid, ela, ao falar sobre se há uma globocultura, o próprio autor ele tenta ser inovador, criando o termo. Ele diz que não existe. A ideia é construir algo assim, uma proposta. E todo momento, eu lembro agora, lembrando do programa de transição de Trotsky, que foi um programa que bebeu em Lenin, que por sua vez é um discípulo de Marx. O programa de transição de Trotsky diz em um dos pontos que não existe socialismo em um só país. Se não existe socialismo em um só país, ou seja, se houver só em um país, ele vai sucumbir, ele vai atrofiar e morrer. É sinal de que ele precisa ser globalizado. Ele precisa transcender as suas fronteiras, ele precisa ir para todos os lugares. Então, a ideia de aldeia mundial, de aldeia global, de comunidade econômica, de solidariedade entre os povos, é uma ideia também interessante na medida em que se irmana, que se solidariza, que se coopera, né, sob a perspectiva de colaboração entre os povos e nações.
Então isso também pode ser uma perspectiva de globalização, onde você se irmana com os seus vizinhos. Por exemplo, a nossa tentativa de construir um sentimento de América Latina, o espírito latino-americano, que o Brasil tem muito pouco. Nós temos os hispano-americanos, os irmãos hispano-americanos bem mais convictos dessa solidariedade latino-americana do que nós brasileiros. Mas há um movimento de se construir, tanto do ponto de vista aduaneiro e em relações econômicas, como também de colaboração, né, de solidariedade, de acolhida. E essa ideia dos direitos humanos é uma perspectiva de construir conceitos gerais para eu poder dizer que a castração feminina feita pelo islamismo, que é a mutilação do clitóris da mulher, para que ela não sinta prazer, é um ferimento à dignidade humana, ainda que seja cultural do povo dele. É o que me dá essa autoridade de dizer, isso não é cultura, isso é violência. Né? Então, de uma certa medida, haverá alguém que dirá, isso é imposição da sua cultura, da sua compreensão ocidental, até por traços religiosos cristãos que talvez você detenha, sobre a minha, que sou adepto do islamismo, inclusive da própria mulher que se sujeita a isso, sem questionar aspectos de justiça ou injustiça. Mas há a ideia do movimento que eu digo fenômeno de convencimento, de consolidação da ideia, e isso passa também pela força do poder de dissuasão. A ONU é um exemplo disso. Quando os Estados Unidos chegam no Afeganistão, quando entra no Iraque e diz que está em busca de armas sem ter armas, para justificar, ele está sendo a polícia mundial, legitimado por uma organização das Nações Unidas, né? E eu queria encerrar... Só um segundinho aqui, só para complementar o que ele está falando. Não, só para complementar não, para dar a minha opinião sobre o que você falou agora. Mais uma vez eu digo, essas transformações, se forem nesse sentido que você falou, de modificar algum certo traço cultural, mostrando e provando que aquilo está errado, que precisa ser melhorado, ok, é uma visão positiva. Mas quando existe a necessidade de transformação desses movimentos culturais para colocar uma perspectiva mercadológica, para poder inserir as minhas vontades de produção e de acumulação de capital, aí é que entra a subversão desses valores. E eu consegui aqui o texto lido na cerimônia de encerramento do Fórum Social Mundial pelo Saramago. E ele faz um link, né, uma ponte, usando aqui a globalização, né, o estrangeirismo, o link, uma ponte entre o campesinato e a globalização nessa ideia de justiça e de defesa de direitos. O nome do texto é Este Mundo de Injustiças Globalizadas. São 3 laudas, rápido. E ele começa assim: começarei por vos contar em brevíssimas palavras um fato notável da vida camponesa ocorrido numa aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Permito-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento histórico, porque ao contrário do que é corrente, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato, salvar-nos-á ao resto da tarde. Estavam os habitantes nas suas casas ou a trabalhar nos cultivos, entregue cada um aos seus afazeres e cuidados, quando de súbito se ouviu soar o sino da igreja. Naqueles episódios, naqueles longínquos tempos, estamos a falar de algo sucedido no século XVI. Os sinos tocavam várias vezes ao longo do dia, e por esse lado não deveriam haver motivo de estranheza. Porém, aquele sino dobrava melancolicamente afinados, e isso sim era surpreendente, uma vez que não constava que alguém da aldeia se encontrava em vias de passamento, ou seja, em vias de morrer. Saíram, portanto, as mulheres à rua, juntaram-se as crianças, deixaram os homens às lavouras e os mestres, e em pouco tempo estavam todos reunidos ao redor da igreja, à espera de que lhe dissessem
quem deveria chorar, a quem eles deveriam chorar. O sino ainda tocava por alguns minutos mais, finalmente calou-se. Instantes depois, a porta abriu-se e um camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto. O sineiro não está aqui. Eu é que toquei o sino, foi a resposta do camponês. Mas então não morreu ninguém? Tornaram os vizinhos a perguntar, e o camponês respondeu: ninguém que tivesse nome e figura de gente. Toquei afinados pela justiça, porque a justiça está morta. O que aconteceu? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar, algum conde ou marquês sem escrúpulos, andava desde há tempos a mudar de sítio os marcos das extremas das terras, de suas terras, metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês, mais e mais reduzida a cada avanço. O lesado tinha começado a protestar e reclamar, depois implorou compaixão e finalmente resolveu queixar-se às autoridades e acolher-se à proteção da justiça. Tudo sem resultado, a expoliação continuava. Então, desesperado, decidiu anunciar: urbe et urbi, uma aldeia tem o exato tamanho do mundo para quem sempre nela viveu. Uma aldeia, vou repetir, tem o exato tamanho do mundo para quem sempre nela viveu. É o seu universo. A morte da justiça. Talvez pensasse que o seu gesto de exaltada indignação lograria comover e pôr a tocar todos os sinos do universo, sem diferença de raça, credo, costume, que todos eles, sem exceção, o acompanhariam no dobre finados pela morte da justiça e não se calariam até que ela fosse ressuscitada. O clamor tal, voando de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, saltando por cima das fronteiras, lançando pontes sonoras sobre os rios e mares, por força haveria de acordar o mundo adormecido. Não sei o que sucedeu depois. Não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as extremas dos seus sítios, se os vizinhos, uma vez que a justiça havia sido declarada defunta, regressariam resignados de cabeça baixa, a alma sucumbida, a triste vida de todos os dias. É bem certo que a história nunca nos conta tudo. Suponho ter sido esta a única vez que em alguma parte do mundo um sino, uma campânula de bronze inerte, depois de tanto haver dobrado pela morte de seres humanos, chorou a morte da justiça. Nunca mais tornou-se a ouvir aquele fúnebre dobre de aldeia de Florença, mas a justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, nesse instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela estavam confiados, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça, não a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vãs retóricas judicialistas, não a que permitiu que lhes vendassem os olhos e viciassem os pesos de sua balança, não a da espada que sempre corta mais para um lado do que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira cotidiana dos homens, uma justiça para que o justo seja mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo. Uma justiça exercida pelos tribunais, sem dúvida, sempre que a isso os determinasse a lei, mas também e sobretudo uma justiça que fosse a emanação espontânea da própria sociedade em ação,
uma justiça em que se manifestasse como um iniludível imperativo moral o respeito pelo direito a ser cada ser humano, uma justiça, um imperativo moral, o respeito pelo direito a ser quem a cada ser humano assiste. Mas os sinos, infelizmente, não tocavam apenas para planger aqueles que morriam. Tocavam também para assinalar as horas do dia e da noite, para chamar à festa ou à devoção dos crentes. E houve um tempo, não tão distante assim, em que o seu toque, arrebate, era o que convocava o povo para acudir às catástrofes, às cheias, os incêndios, aos desastres, a qualquer perigo que ameaçasse a comunidade. Hoje, o papel social dos sinos encontra-se limitado ao cumprimento das obrigações rituais, e o gesto iluminado do camponês de Florença seria visto como obra desatinada de um louco, ou pior ainda, como simples caso de polícia. Outros e diferentes são os sinos que hoje defendem e afirmam a possibilidade, enfim, de implantação do mundo daquela justiça companheira dos homens, daquela justiça que é condição da felicidade do espírito e até, por mais surpreendente que possa parecer-nos, condição do próprio alimento do corpo. Houvesse essa justiça, e nenhum só ser humano mais morreria de fome ou de tantas doenças que são curáveis para uns, mas para outros não. Houvesse essa justiça, existiria, e a existência não seria para mais da metade da humanidade a condenação terrível que objetivamente tem sido. Esses sinos novos, cuja voz se vem explando cada vez mais forte por todo o mundo, são os múltiplos movimentos de resistência e ação social que pugnam pelo estabelecimento de uma nova justiça distributiva e comutativa, que todos os seres humanos possam chegar a reconhecer como intrinsecamente sua, uma justiça protetora da liberdade e do direito, que nossos códigos, que não haja nenhuma negação. Tenho dito que para essa justiça dispomos já de um código de aplicação prática ao alcance de qualquer compreensão, e que esse código se encontra consignado desde há 50 anos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqueles 30 direitos básicos essenciais de que hoje só vagamente se fala, quando não sistematicamente se silencia, mas expresados e compuscados desde os dias que foram há 400 anos a propriedade e a liberdade do camponês de Florença negados. E também tenho dito que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal qual se encontra redigida e sem necessidade de lhe alterar sequer uma vírgula, poderia substituir com vantagem, do que respeita à retidão de princípios e clareza de objetivos, o programa de todos os partidos políticos do orbe, nominadamente os da denominada esquerda, anquilosados em fórmulas caducas, alheios e impotentes para enfrentar as realidades brutais do mundo atual, fechando os olhos às já evidentes e temíveis ameaças que o futuro está a preparar contra aquela dignidade nacional e sensível. Então, para fechar, para terminar, vou ler o último parágrafo que diz assim: e a democracia? Esse milenário invento de uns atenienses ingênuos, para quem ela significaria nas circunstâncias sociais e políticas específicas do tempo, e segundo a expressão consagrada, um governo do povo, pelo povo e para o povo. Ouço muitas vozes argumentar a pessoas sinceras, de boa fé comprovadas, e outras que essa aparência de benignidade tem interesse em simular, que sendo embora uma evidência indesmentível, o estado de catástrofe que se encontra a maior parte do planeta será precisamente no quadro de um sistema democrático geral que mais probabilidade teremos de chegar à consecução plena ou menos satisfatória dos direitos humanos. Ou seja, ele diz que ele finda se dizendo: não tenho mais que dizer, ou sim, apenas uma palavra para pedir um instante de silêncio.
o camponês de Florença acaba de subir uma vez mais na torre da igreja. O sino vai tocar. Ouçamo-lo, por favor. Ele diz que, por incrível que pareça, é na democracia que nós teremos a maior probabilidade de colapso e inalcance dos direitos humanos. Então, paradoxalmente, na democracia nós temos piores condições de efetivar a própria democracia. Bueno, otro aplauso a los compañeros. No porque ya acabaron, no porque ya terminaron, sino porque creo que es necesario reflexionar mucho y no banalizar las cosas, porque el acto del desarrollo es un acto político y debemos entender la política en toda la extensión de la palabra, la política desde su nacimiento hasta la actualidad, la política que se practica. Y el tema de globalcultura es a propósito porque es tratado el concepto como tal en el artículo, es un concepto homogenizante, como decían, pasteurizado, homogenizante, donde impera el mercado para la satisfacción inmediata de los deseos, de los que puedan. En el resumen habla muy claro el concepto mismo de globalcultura, que a mí me parece muy interesante, y traer a colación todo el tema de justicia, todo el tema de libertades, todo el tema de la democracia. Tiene mucho que ver todo, tiene todo este sentido, y tratar de llevarlo a los más desfavorecidos cuesta mucho, porque es mucha información, es tratar de compilar todo para poder hacer algo que valga la pena en este mundo. No es abordar por abordar cualquier tema, sino que todos tienen una relación entre sí, pero más allá de los propios documentos, es más allá de esto. A mí me parece que tenemos que buscar información y tratar de hacer las cosas de una forma más integral, con una visión más amplia de lo que es el desarrollo. Y quizás falta un poco concluir en el tratamiento del desarrollo local, como lo trata con la experiencia, en la visión de otro tipo de desarrollo, una visión agroecológica, y esto último, y obviamente que complementado con lo de Adam Smith, que son los principios del liberalismo, ¿no? Y lo nuevo hasta ahora, y la cultura, globalización, globalcultura. Creo que el aspecto comercial, el aspecto imperante del bombardeo, de la mercadotecnia, para ampliar o para hacer que los deseos se vuelvan necesidades, y quien no satisface ese deseo se siente excluido de él, se siente fuera de él. Eso creo que es lo relevante del artículo, y obviamente que hay que profundizar más sobre las lecturas, y esa es la idea. La idea de que vean la película también es profundizar más allá, que ven, no el aspecto anecdótico de la película, del amor, es la trama, pero atrás de eso el Estado, los intermediarios, la comercialización, en qué parte del eslabón de la cadena se encuentran los productores, es muy importante. El mismo discurso que ven en la película es muy interesante, porque no cambia a pesar de que estamos en los 2017 y la película era del 1970, los discursos siguen siendo similares, y aterrizando al final con la de globalcultura. Me parece muy interesante el acento propuesto, o cómo el bombardeo hace que, y también me parece muy acertado como las intervenciones han sido para mí muy enriquecen mucho esta visión, porque la idea del curso no es de pasar 20 o 10 o 500 diapositivas, sino provocar un poco más la reflexión sobre el concepto de desarrollo,
y nuestra escasa participación en la política, de verdad, en la política en serio, ¿no? Porque el mismo documento dice, el documento de Adam Smith, que estás dentro de, pero no participas en eso que estás dentro. Y entonces es más cómodo que otros tomen las decisiones. Y también es más cómodo estar diciendo y no haciendo. Si estás en este mundo, estás inconforme o estás conforme, bueno, lo ideal sería que participes también de esto. Y la participación es el ejercicio de la libertad. Y bueno, a veces cuesta, y cuesta vidas. Pero si no se empieza, ¿cuándo vamos a empezar a hacer algo en esto que queremos que sea un poco más justo, ¿no? En fin, pues los invito a reflexionar y gracias. Fue muy rico para mí oírlos. Nos vemos mañana a las 2.